medo de ter um filho que não se concretiza, o tempo vai passando. É a dificuldade para engravidar entre muitos casais que vão sofrendo com essa espera, né? Agora, quais são as causas? O que pode indicar? E aí nós convidamos a ginecologista especialista em reprodução humana, a Ionara Barcelos. Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Viu? E a gente sabe que é isso, né? Que é uma espera, é aquela ansiedade e não vem. O que pode estar por trás da dificuldade para engravidar? Então, justamente assim, essa espera, essa busca, o casal já toma aquela decisão que vai começar as tentativas e aí o bebê não vem. Isso. Então, assim, nós temos sempre que lembrar que nós temos causas femininas e causas masculinas. Então, quando a gente fala da dificuldade para engravidar, muitas pessoas pensam na mulher e nós temos que falar a respeito do homem também. Então, nós temos entre causas femininas, causas com dificuldades ovulatórias. Então, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos é uma dessas dificuldades ovulatórias. Ou a mulher pode ter algum outro problema endocrinológico, por exemplo, hipotireoidismo, que pode comprometer a ovulação. Ela pode ter algum problema na passagem ali pelas tubas uterinas, né? Nós temos o útero e tem aquela passagenzinha do espermatozoide do óvulo, né? Que acontece pela tuba. Então, ela pode ter uma obstrução das tubas, que pode ter associação eventualmente com endometriose ou com alguma infecção prévia, né? E aí nós temos que pensar então em outras causas. Então, dentro das causas femininas ovulatórias, causas tuboperitoneais, aí entra a endometriose e outras causas tubárias, tá? E outras causas, né, às vezes que a gente não identifica, que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente, quando nós também investigamos o parceiro e não encontramos alguma causa. Então, o correto é nós fazermos toda uma investigação da mulher, uma investigação do homem e tentar identificar por que esse bebê ainda não veio. Você falou desses problemas, teve uma amiga minha que até sugeriu o tema aqui, e é isso, você pode sugerir, a gente vai trazendo a você. Ela falou o seguinte, que tem amigas que vão tomando pílulas anticoncepcionais ou algum outro método contraceptivo, e que quando decidem, parece que aí se demora mais ainda. Esses métodos também podem causar essa dificuldade ou não? Não. Usar algum método contraceptivo ou anticoncepcional não causa infertilidade. O que acontece é que, vamos supor que uma mulher use pílula, né? Então ela usa pílula anticoncepcional e ela usa de forma intermitente, ou seja, ela toma cartela e menstrua. Então, esse hormônio, essa menstruação regular, isso é algo que está mascarado, não é o ciclo dela, porque ela está usando hormônio. Então, às vezes, o que acontece é assim, essa mulher está usando o anticoncepcional, ela está menstruando regularmente, ela acredita que a saúde física dela está boa e, na verdade, ela pode ter alguma outra situação que possa estar dificultando depois, quando ela começa a tentar engravidar. Agora, o uso de anticoncepcional não leva à infertilidade, nenhum tipo. Tá? Então, se a mulher usar ou pílula, que é o hormonal oral, ou DIU de cobre, né? Ou o sistema intrauterino medicado, então isso não modifica tempo para alcançar, chances de engravidar. O que modifica é tempo até engravidar. Então, por exemplo, a mulher que toma pílula, se ela esquece uma pílula, ela não corre risco de engravidar? Corre. Então, a pílula, a retomada da fertilidade é imediata. Olha, isso é muito bom. Quem usa injetáveis, esse tempo para retomada pode levar injetáveis mensais até 3 meses, injetáveis trimestrais, que hoje a gente quase não prescreve mais, que são aquelas injeções de progestagênio que usava a cada 3 meses, é um progestagênio de depósito. Essas injeções a mulher geralmente fica sem menstruar e ela pode levar até 1 ano para voltar a ciclar. Então entenda que não é uma infertilidade, é um tempo de retomada da fertilidade. Isso realmente pode mudar. E aí, até sabendo disso, diminuir a ansiedade que vem, né? Falar, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu acho que é importante, se tem essa ansiedade ou se está preocupada, consultar, né? Um médico ginecologista, o geral, ele já consegue orientar isso. Ou se, às vezes, já está tentando há algum tempo, procurar um especialista. Porque essa orientação de continuar tentando vai depender da idade da mulher. Você entrou numa questão. A idade também pode ser um fator que dificulta não só para a mulher, mas para o homem também. Sim, e hoje a gente sabe que, né, as gestações estão vindo ainda mais tarde, não estão? Estão. As mulheres estão, com certeza, as mulheres hoje estão procurando engravidar mais tarde. Quando eu digo mais tarde,
É muito interessante. A mulher hoje se sente muito bem, né? Ela tá assim, ela tá com 40 anos e tá ótima. Verdade. Né? Ela se sente bem, ela tem vigor. Mas, na verdade, a partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma perda importante da fertilidade a cada ano. Né? 35 anos. Então, eu costumo dizer que a década de ouro da mulher é dos 25 aos 35, em termos de fertilidade, a melhor época. Depois, e gradualmente, a gente vai tendo redução da fertilidade. Como a mulher tem optado ou por não encontrar o parceiro ideal, ou por priorizar carreira, ou por outras circunstâncias, ou porque às vezes não decidiu ainda ter filhos, ela adia. E a nossa chance de gravidez ela vai caindo progressivamente a partir dos 35, de uma forma muito importante a partir dos 38, e aí isso vai acontecendo de forma progressiva, né, até idades, né, mais avançadas, ali 43, 44, em que a chance já começa a ficar muito reduzida. E aí, quando é que eu sei que é tempo de procurar? Porque você explicou muitíssimo bem o tempo dessa retomada do organismo, né, todo o processo, mas de repente não vem de jeito nenhum. Quando é o tempo de procurar? Essa pergunta é ótima. Vai depender da idade da mulher. Então, e se ela está tendo ciclos regulares. Então, vamos lá. Uma mulher que está menstruando normalmente, todos os meses está menstruando e ela tem menos de 35 anos. Essa mulher pode esperar 1 ano de tentativas para procurar atendimento. Tá. Ela tem mais de 35 anos. Por que eu disse ciclos regulares? Porque se uma mulher tem menos de 35, mas ela não está menstruando, tem alguma coisa errada, a gente tem que saber por que isso está acontecendo. Porque a causa pode estar aí, e aí eu posso otimizar as chances. Bom, mulher tem mais de 35 anos e tem ciclos regulares e está tentando há 6 meses, ela já tem indicação de procurar. Uma mulher acima de 40 anos, não significa que vai ser feito nada, nenhuma intervenção, mas seria interessante ela procurar até mesmo antes de tentar engravidar espontaneamente para orientações. Então, e uma mulher acima de 40 anos pode engravidar? Claro que pode. Claro que pode, né? Mas é importante que a gente esteja atenta como é a reserva. E outra, uma mulher acima de 40 anos não vai ficar tentando 2 anos ou 1 ano. Não pode, né? Porque nós estamos ali numa fase em que a gente ainda tem uma chance de fazer uma boa intervenção, entendeu? Então, assim, a orientação é procurar para ter esses esclarecimentos. E, gente, podem participar. Daqui a pouquinho eu vou pegar ali o nosso tablet para verificar as suas perguntas. Eu sei que tem uma mãezinha que está preocupada com a filha dela e eu acho que esse primeiro bloco já deu para sossegar o coração, né? E nesse momento da orientação, nesse momento de planejar, é preciso que o companheiro esteja junto. Com certeza, sim. Então, assim, a consulta, né, se é um casal que está tentando engravidar, o ideal é que eu vou atender os dois. Então, às vezes até vai a mulher sozinha, mas né, todo mundo já está orientado que o ideal é que vá o casal. Bom, de qualquer forma, às vezes a mulher vai na primeira consulta, mas o parceiro acaba indo depois. Por quê? Porque eu tenho que conversar com esse parceiro. Eu tenho que saber como é que é a saúde dele, eu tenho que saber se ele usa algum tipo de medicamento, histórico próprio, até pessoal, para a gente ver se ele tem, eventualmente, dor testicular, já observou alguma varicose na região testicular, se os testículos desceram na época correta. A gente faz toda uma anamnese também do homem para tentar identificar. E hoje, muito importante dizer, né, dos hábitos do homem também, porque a gente fala hábitos de vida. Nós falamos muito da mulher, mas é muito importante falar dos hábitos de vida do homem. Fuma, ingere bebida alcoólica, faz atividade física, dorme bem, faz atividade física, mas usa esteroides anabolizantes, que é uma coisa muito importante para a gente conversar, né? Exposição laboral a agrotóxicos. Então, nós temos que conversar sobre tudo isso, porque isso pode influenciar na produção espermática. Que conversa boa, né, gente? Doutora Ionara Barcelos aqui, ginecologista, especialista em reprodução. Opa, desculpa. Vou fazer uma pausa e já volto com ela. Já volto. Falando sobre o dilema entre os casais que querem muito ter um filho, porém esbarram em algumas situações que dificultam a gestação. Nós conversamos sobre algumas causas e agora, com a ajuda da ginecologista especialista em reprodução humana, a doutora Ionara Barcelos, a gente vai falar sobre os caminhos que nós temos. Deixa eu trazer aqui uma das perguntas que chegaram, Ionara, antes da gente trazer os procedimentos. Desculpe. A filha da Elisete, ela está tentando engravidar, vai fazer 40 anos, dia 20 de janeiro. Ela não está tomando anticoncepcionais e já tem um filho de 9 anos.
que ela queria saber alguma orientação para ela. Então, veja, nós chamamos esse caso nós temos um caso de infertilidade secundária. Na verdade, eu não sei quanto tempo ela está tentando engravidar, né? Passa aqui pra gente, Lisete. Mas vamos dizer que ela está tentando engravidar há mais de 6 meses. Então, ela já tem um filho, então nós chamamos isso de uma infertilidade secundária. Que é comum, isso acontece. Às vezes engravida facilmente do primeiro e aí do segundo, principalmente se a paciente deixa para engravidar depois dos 38 anos, pode eventualmente ter alguma dificuldade. Como está próximo aos 40 anos, eu diria que vale a pena pelo menos ter uma orientação para que nós façamos uma avaliação da reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? Nós, mulheres, nascemos com todos os nossos óvulos já prontos. Os nossos óvulos estão com a gente desde a nossa vida intrauterina, desde que nós estávamos no ventre das nossas mães. Então, esses óvulos já estão prontos desde essa época. Só que eles interrompem o seu desenvolvimento em um estágio de maturação específico. E a retomada desse processo de maturação vai acontecer próxima da data que a mulher vai ovular. Então, você entende que quando você ovula aos 20 anos, aos 25 anos, aos 30 anos, esse é um óvulo, de certa forma, jovem. Então, se esse óvulo, se a gente vai deixando isso de uma forma mais tardia, aí vamos falar 40, 41, 42 anos, então esse óvulo, ele já tem um processo de envelhecimento. E qual é o problema? Então, nós temos tanto diminuição do número de óvulos, que é o que a gente chama da reserva ovariana, então, cada vez nós vamos tendo menos folículos recrutados, folículo é onde fica o óvulo, então nós vamos ter menos óvulos disponíveis e com uma qualidade menor. Então, assim, 39, 40 anos, eu digo assim, é um momento muito bom para a gente avaliar. Significa que nós vamos precisar fazer alguma intervenção? Não. Às vezes, né, alguma orientação, etc, e dá tudo certo, mas pelo menos a paciente já está orientada. A minha preocupação maior é aquela paciente que começa a tentar aos 40 e fica 1 ano, 2 anos tentando. Sim. Aí a gente perde a nossa janela aí de oportunidade, né? Em termos de alguma intervenção. E aí a gente falando nisso, em todo esse processo, procedimentos, orientações, planejamento, nós temos aí um recurso que é o congelamento de óvulos. Isso. Então, assim, como hoje nós estamos vivendo uma situação em que as mulheres têm adiado, as mulheres, gente, mas na verdade os casais, às vezes, ou as mulheres estão adiando a gravidez, uma possibilidade que essa geração que hoje está aí entre 30 e 40 anos tem, ou acima de 25, mas às vezes nessa fase nem está pensando muito nisso, mas é a possibilidade de congelar óvulos, que é uma coisa que antigamente, né, vamos dizer há 15 anos atrás, nós não tínhamos isso, e hoje nós temos. É um procedimento em que, quanto mais precocemente nós congelarmos, melhor. E o que eu estou falando? O que é precocemente? Antes dos 35 anos. Entendi. Eu disse que a década de ouro é entre os 25 e os 35. Então, eu diria que esses 10 anos seriam a melhor época. Por quê? Quando nós vamos fazer uma análise do número de óvulos que nós temos que congelar para tentar garantir uma gravidez ou tentar ajudar a mulher a engravidar, quanto mais jovem a mulher, menor o número de óvulos que nós precisamos congelar. Entendi. Então, às vezes a gente faz uma estimulação com um ciclo e essa mulher consegue guardar óvulos para o futuro para conseguir essa gestação. Significa que ela terá que usar esses óvulos? Claro que não. Significa que ela tem ali, uma reserva, guardou, poupou esses óvulos. E ela pode tranquilamente depois tentar engravidar espontaneamente, não usar. Mas hoje é uma possibilidade. Eu atendo pacientes, às vezes, que vêm assim, achando que é algo muito complicado e não é. Então, a partir do momento que a paciente chega no consultório, claro, nós vamos fazer uma investigação breve, e ela menstruou, depois nós começamos a fazer o procedimento de estimulação ovariana, que são medicamentos orais ou injetáveis, e 12 dias depois nós estamos fazendo o procedimento. E não interfere na vida da mulher. Então, assim, é muito tranquilo hoje. É uma saída ótima. Excelente. Sim. E aí, quais são os procedimentos que a gente tem para ajudar essa mulher a engravidar? Por exemplo, a inseminação artificial. Tá. O que a gente tem? Olha só, nós temos desde procedimentos que nós chamamos de baixa complexidade, que eventualmente você fazer uma estimulação ovariana, uma indução de ovulação, por exemplo, uma paciente anovuladora, nós vamos chamar isso de indução de ovulação. Ela tem síndrome do ovário policístico, não está ovulando adequadamente, a gente sabe porque ela não menstrua todo mês, etc. Aí tem toda uma investigação de síndrome do ovário policístico, e nós vamos usar o indutor de ovulação e orientar essa paciente a ter relações sexuais no período em que ela estiver mais fértil, aí tem toda essa orientação. Então, isso é indução de ovulação simples, a gente usa os medicamentos e ela tem relação. É isso. A outra possibilidade é fazer uma indução de ovulação ou eventualmente uma estimulação ovariana, e quando ela for ovular,
ao invés de orientar que ela tenha relações em casa, nós fazemos o procedimento de inseminação intrauterina. Então, o que é inseminação artificial, que nós chamamos de inseminação intrauterina? Nesse dia, nesse momento, próximo do momento em que ela vai ovular, o esposo coleta o sêmen, nós fazemos um preparo desse sêmen no laboratório, que nós chamamos de capacitação ou seleção espermática, e colocamos o sêmen com espermatozoides de forma mais concentrada e espermatozoides mais móveis. Selecionamos espermatozoides progressivos, aqueles que nadam mais rapidamente. Entendi. Essa é a inseminação. E a fertilização in vitro é aquela que nós captamos o óvulo da mulher, o homem coleta o sêmen e nós fazemos então esse procedimento em laboratório. Então essa é a fertilização in vitro. E aí a indicação de cada uma vai depender, né, de cada casal. De tudo aquilo, que nós conversamos. Conversou com a gente. Isso. Minha amiga tentou 3 vezes e perdeu, né? As 3 vezes. Agora está grávida, tem 43 anos. Qual o conselho? A torcer que dê tudo certo, né? Então, assim, acompanhar bem, né? Então, assim, é claro, provavelmente ela já deve estar em uso de medicamentos que são importantes para a formação do bebê, e o mais importante deles é o ácido fólico, né? Ou o metilfolato, que geralmente todas as pacientes, todas as mulheres devem engravidar em uso desse medicamento, isso é uma coisa importante, né? E a perda gestacional recorrente, que é esse assunto que você falou, é uma situação que a gente também tem que investigar no consultório. Então, quando nós investigamos acima de 2 perdas, hoje, tanto a nossa orientação nacional, quanto a orientação tanto da Sociedade Europeia quanto da Sociedade Americana, é que se a paciente teve 2 perdas gestacionais, existe indicação de investigar. Então, assim, é isso aí que, né, nós vamos acompanhar avaliar nessas com pacientes. todo afeto, como você está trazendo aqui pra gente, né? Com todo amor, né? É sempre. Porque é sobre isso, né? Sobre esse amor que se vai construir para receber um ser humano. Deixa eu agradecer aqui a doutora Ionara Barcelos, ela que é ginecologista, especialista em reprodução humana, claro que vai voltar com a gente mais vezes aqui no Você. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre Obrigada, muito bom Ionara. estar aqui. Parabéns por esse novo programa. Muito Tá uma obrigada delícia. e conto com vocês, viu? Tá bom, obrigada.